2 de janeiro de 2017, Chapecoense se reapresenta para a temporada e zagueiro Neto comparece mesmo de muletas. Corinthians renova com Rodriguinho até 2018 e quer ter reforços na semana que vem. Dívida do Vélez emperra negócio e conversas para trazer Barcos esfriam no Santos, mas presidente não descarta acerto. Palmeiras decide não renovar com o volante Gabriel e negocia Cleiton Xavier com o Vitória. E ainda, garotada do Verdão vence outra na Copinha e se classifica. Barcelona perde no retorno aos gramados após folga de fim de ano. E FIFA divulga imagens do novo troféu que será dado ao melhor jogador do planeta. Olá, olá! Muito boa noite para você que está com a gente no Gazeta Esportiva dessa sexta. Hoje foi mais um dia de emoção em Chapecó. O elenco ainda em formação da Chapecoense se reapresentou para iniciar a reconstrução do clube dentro de campo. E o destaque foi o zagueiro Neto. Sobrevivente da tragédia aérea que fez 71 vítimas fatais, o jogador se reapresentou mesmo usando muletas e falou da importância de estar presente no clube nesse momento. A apresentação da Chapecoense para 2017 contou com uma presença inusitada. Seja bem-vindo, Neto, à sua casa, seja bem-vindo. Neto foi o último dos 6 sobreviventes resgatados do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas há pouco mais de um mês na Colômbia. Ele ficou 10 dias em coma, passou por cirurgias e se apresentou ao trabalho junto com os novos companheiros. A gente tem que crer que Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu estou aqui hoje. Deus escolheu que eu estivesse aqui hoje para que algo fosse feito. E tenho que recuperar, né? Porque tem algumas lesões importantes e uma hora ou outra eu ia ter que vir para cá e dar de frente com tudo que eu vivi aqui e lembrar de tudo. Eu não queria, jamais queria estar aqui sozinho, queria estar com eles, comemorando e se representando de novo, se apresentando aqui nesse ano, alegre como a gente sempre foi. Mas eu tenho que encarar isso, mais um desafio para minha vida. Primeiro, recuperar minha saúde, recuperar minha mente também do que aconteceu, e vindo aqui é o que vai me dar força. Quem também discursou foi o presidente Plínio Davi Denés Filho. Ele afirmou contar com a volta de Neto aos gramados. Tenho certeza, Neto, que dentro dos princípios de lealdade e convicção, você voltará aos campos. Irá disputar com aquele que estiver na posição, com lealdade, com dignidade, como sempre fizeste. O comando técnico da nova Chapecoense será de Wagner Mancini. A nossa responsabilidade ela é exatamente em não só devolver o bom futebol que sempre a Chapecoense teve nesses últimos anos e na sua história, mas também fazer de tudo para que a gente possa, a cada momento, a cada dia, homenagear aqueles que estavam no avião e que certamente serão lembrados. Primeiro jogo do time catarinense em 2017 não será fácil. Um amistoso contra o Palmeiras, dia 21 de janeiro na Arena Condá. É um desafio realmente que nós vamos enfrentar, mas eu estou muito convicto de que nós vamos ter êxito, até porque existe uma energia muito grande em cima daquilo que vai ser realizado, né, em cima da Chapecoense. Seguir em frente é tarefa dura, complicada, mas a Chapecoense ganhou milhares de torcedores e pode ter certeza que um verdadeiro milagre está no elenco. A gente vê que as pessoas me olham com outros olhos, né? Antigamente aqui na cidade todo mundo me olhava, pô, jogador da Chapecoense, cara, o Neto que tá jogando pra caramba, tá na final. Me viam como um ídolo. Hoje as pessoas me veem como um milagre, né, cara? Nossa vida a gente nunca sabe a hora, nunca sabe o dia e a gente tem que lutar sempre, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo e já que pintou uma nova oportunidade, tentar aproveitá-la da melhor maneira possível. Sobre a Chapecoense, não vai ser muito fácil, obviamente esse recomeço, há de se reforçar. Parte desse time, a base, ficou quase nada do trabalho anterior, que era um trabalho de muito sucesso, era um trabalho vencedor.
nada impede que a Chapecoense volte a esse estágio. Mas não vai ser da noite para o dia, né? Como o próprio Neto falou, tem que trabalhar. Tem que lutar contra o tempo e buscar forças para readquirir aquele estágio anterior. A Chapecoense, eu acho que apesar de toda a tragédia, que nada vai reparar, nada mesmo vai reparar, é impossível de reparar, mas diante das circunstâncias, diante dessa tragédia e da necessidade de seguir em frente, pelo menos chamou a atenção do mundo, tende a ter respaldo para seguir em frente, ganhou a simpatia também do público, da torcida, e talvez não, acho que o melhor caminho realmente é aproveitar essa energia que parte de simpatia pela Chapecoense e tentar se reerguer. Esse ano vai ser difícil, mas quem sabe daqui 2, 3 anos, a própria Chapecoense tem esse exemplo. Em 5 anos subiu 4 divisões e se tornou o que é hoje. Então, é trabalhar. Chico. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite a todos vocês. Eu estive conversando com alguns psicólogos e psiquiatras e psicanalistas, e você, quando perde um parente, um ente querido, seja pai, mãe, filho, amigo, e que você está muito ligado, o tempo necessário para a psique humana se recuperar é 1 ano. 1 ano. 1 ano você faz aquilo que os psiquiatras dizem que é o luto, né? O que é o luto? O luto é quando você troca um amor perdido por um outro, né? Esse tempo, para haver essa substituição de um amor que se foi por aquele que pode chegar, se demora mais ou menos 1 ano. Isso individualmente, né? É lógico que nós estamos falando de um clube em termos coletivos. Então o Celso disse um número aí bastante interessante. Talvez 3 anos, talvez 5, não sei, talvez 1 década. Vai demorar um pouco para a Chapecoense se recuperar, né? Você vê ainda que o clima de apresentação foi um clima de velório, né? O rapaz foi de muleta, essa coisa toda. Mas não tem como, é o processo. É um símbolo, na verdade, né? É um símbolo, mas não sei se é positivo, sabe, nessa altura do campeonato. Talvez se ele ficasse em casa ajudasse mais, porque não é que se tem que se esquecer quem morreu, mas é que daqui para frente tudo tem que ser diferente, né? Então eu acho que cientificamente está se cometendo alguns erros na Chapecoense. Isso porque o nosso querido Mancini, ele não quis, ele disse que não acreditava, preferiu não quis um psicólogo, né, do esporte ajudando a Chapecoense nesse período. Seria super importante. Não é que o cara ia lá, ia resolver da noite para o dia o problema, não ia. Mas ia ajudar muito, ia ajudar bastante, né? O pessoal conviver com essa tragédia. Falando em ajudar, o Neto, na realidade, Chico, foi, e ele deixou claro que ele foi hoje se apresentar para fugir da depressão, né? Ele está fazendo isso para lutar, para não se afundar, né, nesse sentimento que é a tristeza profunda de ter perdido todos os colegas, amigos, companheiros, não é? Praticamente todos os amigos. Então, eu acho que é o que o Celso falou, é um símbolo, né? Ele está ali, é o símbolo da luta, do recomeço. Sim. Mas é o símbolo negativo. Me desculpem, eu acho que é um símbolo negativo, não se deve. Agora, o que você tem que fazer é levantar o astral. E não, sabe, o cara sobreviveu, legal, bacana. Então, quando estiver bom, volta lá para jogar. É simples. Agora, tudo que se puder para se valorizar quem chegou é muito melhor do que se lembrar de quem foi, de quem morreu. É assim, o ciclo da vida é esse. Agora, no meu modo de ver, estão fazendo tudo errado, mas enfim, quem sou eu, né? Valorizando quem sobreviveu, lá estava o Neto, né? Felizmente. Vote na enquete que está no ar, no site Se ele fosse jogar agora, ele poderia estar lá, mas ele não vai jogar. A gente quer saber, você acha que a Chapecoense terá uma boa performance esse ano? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado a gente dá no final do programa de hoje. O Celso já disse que vai ser bastante difícil. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que a Chapecoense vai voltar, mas vai ser muito difícil. Não se monta um time da noite para o dia e não se dá um entrosamento. Pode até acontecer, mas eu não acredito. E tem o luto que o Chico falou, claro, né?
Eu acho que estão fazendo tudo errado. Eles vão contratar um departamento de psicologia esportiva permanente lá dentro da Chapecoense. Acho que todos os clubes deveriam ter, independentemente de tragédia. Mas nesse caso específico, e o Wagner Mancini de cara se negou a fazer isso. Quer dizer, é ruim. Vai ser um ano de muita turbulência para o Chapecoense. Mas eu acredito que não vai ter solução, não. Vai ter que passar por essa turbulência, esse sofrimento vai ter que ser vivido, né, e revivido. Por isso que tem que valorizar quem chegou e não quem morreu. E ontem a Confederação Africana de Futebol realizou uma cerimônia de gala para anunciar o vencedor do prêmio de melhor jogador africano da temporada 2016. O vencedor foi peça fundamental numa das grandes histórias do esporte no ano passado, o título inglês do Leicester. No já tradicional prêmio de melhor jogador africano do ano, o argelino Riyad Mahrez fez valer a boa temporada pelo Leicester, onde foi campeão inglês e foi eleito como melhor atleta de 2016. The winner is Riyad Mahrez. Mahrez recebeu 361 votos, ficando à frente de Aubameyang, craque do Borussia Dortmund, com 313 votos, e Mané, do Liverpool, que teve 186 votos. É uma grande honra receber este prêmio. Estou muito feliz e contente. Eu queria agradecer meus colegas do Leicester e da Argélia, meus treinadores e o presidente da federação. Quero dedicar para a minha família e os africanos. E também para todas as pessoas que me deram apoio todo dia, pela África e ao redor do mundo. Obrigado. Olha, está seguindo o caminho do Zidane. Argelino que nem ele, né? E país francês, nasceu na Argélia, por acaso ou não, mas nasceu. Olha aqui, vou te contar uma coisa, o Zidane é um dos maiores meias que a gente pôde ver, né? Jogando no meio campo, no ataque, e de repente ele também está fazendo um papel brilhante. E quem ganha com isso, eu não sei por que seleção que ele vai jogar, se é da Argélia ou da França. Não, é argelino. É argelino, né? Pô. Ele já joga na da Argélia. Mas marcaram bobeira, porque agora que ele não pode jogar mais nenhuma. Se os franceses fossem um pouco mais espertos, tinham puxado ele para jogar na seleção da França, porque os pais dele são franceses, né? Porque ele é um grande jogador. E fisicamente ele me lembra muito, sabe quem? O Rafael Marques, do Palmeiras. Ainda está no Palmeiras. Ele fisicamente parece. Até jogando parece um pouco, né? A mesma função tática. Na semana que vem é a vez da FIFA entregar o prêmio de melhor jogador do planeta. E com o fim da parceria com a revista France Football, com quem a FIFA entregava a bola de ouro, o prêmio dado ao vencedor terá uma nova cara, divulgada hoje pela entidade. Essa notícia é destaque no site gazetaesportiva.com. O novo troféu será prateado e terá uma bola no topo de uma base grande, lembrando um pouco o troféu dado aos vencedores da Copa do Mundo. De acordo com o secretário-geral da FIFA, o ex-jogador Boban, a bola no topo do troféu representa a história do futebol e a história da FIFA, e que isso demonstra respeito também pela história do futebol. Na frente do troféu está escrito The Best, o melhor em inglês, já que agora o prêmio não se chama mais Bola de Ouro da FIFA, e sim Prêmio FIFA The Best. O troféu será entregue no próximo dia 9, data da cerimônia de gala da FIFA, e esse ano será disputado pelo português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o francês Antoine Griezmann. Mas tem também a Marta concorrendo entre as mulheres, né? Ela que tem o recordista de prêmios entre as mulheres e de indicações também, tem mais de uma dezena de indicações. E o Marlone concorrendo ao Prêmio Puskás. Eu acho que vai ganhar. Mais bonito. Eu acho que o Marlone vai ganhar. Porque nessas escolhas é mais a votação popular do que o gosto de verdade. Né? E na verdade, vamos explicar aqui, que você que fala muito bem inglês, The Best significa o melhor. O melhor. Porque tem muita gente que vai pensar que é a besta.
Então, é como diria o Otto Glória em Portugal, né? Que quando o cara vai bem, na época do Otto Glória, o cara era bestial. E quando ele ia mal, o técnico era uma besta. Né? Então, vamos esclarecer que português é diferente de inglês. Certo, não, bem diferente, né? E o Gorbachev te mandou um abraço. Ai, que Mikhail lindo. Gorbachev. Ele me mandou flores. Mandou flores, foi. Exatamente. Mas mandou pro meu endereço lá da China, errou. Ó, gente, o assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Palmeiras, mais uma vez, não foi bem na defesa, mas fez o suficiente para vencer o Vila Nova de Minas Gerais por 3-2 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. Vamos aos gols. Em Araraquara, o Palmeiras encarou o Vila Nova e abriu logo 2-0, graças aos 2 gols marcados pelo atacante Gabriel Barbosa. O jogo ganhou em emoção aos 30 do primeiro tempo. Gabriel recebeu o cruzamento da esquerda e diminuiu para o Vila Nova. Mas a comemoração do time mineiro durou pouco. 1 minuto depois, Léo Passos chutou prensado e fez o terceiro do Palmeiras. E acredite se quiser, 1 minutinho após esse gol aí, o Vila Nova descontou de novo. Agora nesse belo chute de João Lucas. E ficou nisso. Palmeiras 3, Vila Nova 2. Confira agora os gols dos outros jogos que foram destaque na Copinha. Pelo Grupo 1, o Grêmio venceu o Alto Esporte da Paraíba com facilidade e confirmou a classificação à próxima fase da Copinha. PP, Gabriel Silva e Patrick 2 vezes construíram a goleada por 4-0. Um empate na última partida desta primeira fase garante o time gaúcho na liderança do grupo. Depois de empatar na estreia, o Botafogo conseguiu uma vitória para cima do Sergipe. E a equipe carioca precisou apenas do primeiro tempo para despachar o adversário. Jordan, Rickson e Igor Cássio 2 vezes marcaram os gols do Bota, que precisa apenas de um empate na última rodada para avançar no grupo 3. Marcelinho descontou para o Sergipe no segundo tempo, mas ficou nisso. 4-1 Fogão. O Atlético Mineiro venceu o São Raimundo de Roraima e já está na fase seguinte da Copa São Paulo. O Galo não teve dificuldades para derrotar o adversário pelo placar de 4-0. Índio, Gustavo Contra e Marquinhos 2 vezes fizeram os gols da partida. Na última rodada, a equipe mineira define a liderança do Grupo 4 no confronto direto diante do Novo Horizontino. O Vasco se redimiu da derrota na estreia e venceu o Rio Branco do Espírito Santo. Átila e Paulo Vitor marcaram no primeiro tempo e abriram vantagem para o time carioca. Na etapa final, Robinho aproveitou a falha da defesa e botou fogo na partida. E olha que o Rio Branco teve a chance do empate na cobrança de pênalti, mas o goleiro João Pedro salvou o Vasco defendendo a batida. Final 2-1. Depois de perder na estreia para o Nova Iguaçu, a Chapecoense conseguiu vencer na Copinha. Diante do Sampaio Corrêa, o time catarinense fez 4-2 e agora define a classificação no confronto direto contra o Desportivo Brasil neste sábado. Pato, Lima, Luquinhas e Vini construíram o resultado na cidade de Porto Feliz. O Sampaio Corrêa está eliminado da Copa São Paulo. Meus amigos, essa Copa São Paulo, em termos técnicos, é um fracasso. Em termos de público, repare as arquibancadas. Ninguém nas arquibancadas. Deixa correndo, o meu querido Felipe Barbosa. Pode deixar correndo, que você vai ver que ninguém vai ver esses jogos. Ninguém. Em lugar nenhum do estado. Ninguém se interessa. O público não encara essa Copa, pelo menos essa fase que estamos disputando, como alguma coisa importante, alguma coisa diferente. Porque estamos todos ávidos por futebol. O brasileiro gosta de futebol, mas está às moscas, dos estados às moscas. Ninguém quer ver nada. Não tem nada de novo para se ver. Então, eu já estou dizendo que essa Copa São Paulo fracassou, já dançou. Pode ser que lá pelo final, dependendo de quem chegue, né? Se chegar um Palmeiras, chegar um São Paulo, um Corinthians, Flamengo, aí talvez eu acho que dê mais público. Mas, ó, todos os estados, sem exceção, vazios. Esse negócio de encher de clube não deu certo. Talvez, se fizer uma seleção um pouco maior, não fazer a copinha para empresário vender jogador, para clube. E sim fazer copinha para mostrar aos meninos que realmente tem valor. Então, você dá uma selecionada antes.
né? Dá uma selecionada. Que nem aquele programa de calouro, né? Do Faustão. Tem lá uma seleção enorme para quem vai lá. Não é todo mundo que vai querer, eu quero cantar no Faustão, o cara vai lá e canta. Tem uma seleção antes. Então eu acho que está faltando isso, não tem público, gente. Isso é triste isso aí. Tem jogo de várzea aí, fim de semana aqui em São Paulo, que tem mais público que o jogo da Copinha. E é um jogo de bairro contra bairro, né? de região, da região leste contra a Zona Sul. Quer dizer, é um absurdo. O público é fundamental para o futebol. Então, quer dizer, é um campeonato de empresário. Estão mostrando o que eles têm para vender. Agora, se os clubes querem, compram. Se não querem, não compram. Quer dizer, é uma feira livre, né? Sem ninguém na feira, que é pior. Vamos conhecer agora o exemplo de superação de uma equipe que participa da Copa São Paulo e, assim como tantas outras, encontra uma série de dificuldades. Apesar disso, a esperança de dias melhores segue viva. A reportagem é do Adriano Dolfi. Um time tradicional na região norte e que depois de um longo jejum de títulos conquistou o Amazonense no ano passado. Podemos dizer que em termos de investimento foi o ano que nós gastamos menos e tivemos o tão sonhado título que não vinha há 45 anos. Isso fruto, posso dizer, deste trabalho de base realizado. A gente entende que nós temos que trabalhar a base. Mas na base deste ano a realidade não começou nada bem. Logo na estreia na Copa São Paulo, uma polêmica derrota por 5-0 para o São Bernardo. Nós tivemos um gol anulado e a gente já pôde observar aqui nos vídeos que foi mal anulado, nosso atleta não estava em impedimento. E logo depois tivemos uma expulsão, no nosso modo de ver, muito injusta, né? Infelizmente o árbitro errou ali e acabou prejudicando a gente. Desde ali a gente acabou se desequilibrando na partida. A expulsão lá que o juiz deu lá não era o último homem. E também lá dos caras pegaram com a mão, ele não deu pênalti também, não deu cartão. Então isso aí prejudicou nosso time, né, cara? As dificuldades para o Fast Clube do Amazonas disputar o torneio deste ano surpreendem até nossa reportagem. Para estar aqui a gente demanda um investimento muito grande devido à distância. A gente só pode chegar a São Paulo de avião e o número de jogadores que a gente tem disponível para isso, para a competição, ela tem que ser um pouco mais reduzido por uma questão econômica. Nós ainda tivemos o problema de um dos goleiros que ele foi para o Exército e o Exército não liberou a vinda dele, então nós só temos um goleiro na competição. Caso surja algum problema com o goleiro titular, qual que é o plano de emergência aí que vocês montaram para substituí-lo? Algum jogador de linha deve atuar no gol, né? Como acontece quando um goleiro é expulso e não se pode mais fazer substituições. Barreiras que não impedem os jovens amazonenses em revelar histórias e sonhos na vida e no futebol. Minha vida lá é ruim, ó, cara. Eu não tenho pai, meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Se não fosse minha mãe e minha avó, quem sabe eu não estaria aqui, não estaria vivo. Porque lá em Manaus não é fácil. É muito ruim, muito tráfico. E também eu tenho que agradecer, porque desde pequena ela sempre me ensinou o caminho certo. Jogar futebol. E isso mudou minha vida e eu quero insistir para poder tirar ela de lá. Me inspiro bastante no Tony Kroos, né? Acho um jogador muito refinado, muita qualidade, com a bola no pé, os lançamentos, e procuro ver sempre os vídeos dele, né? Assistir bastante para que eu possa também aparecer um pouco com ele dentro do campo. O melhor jogador para mim foi o Ronaldinho Gaúcho, porque ele ali é um exemplo para mim. Eu sempre vejo os vídeos deles, vejo ele jogando, como ele era antigamente, a família dele, e eu quero ser um dia igual a ele, Ronaldinho Gaúcho. Toda a sorte do mundo para você. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, lá no Facebook é Gazeta Esportiva, e para você rever todos os nossos programas, vá no site tvgazeta.com.br. Hora da gente falar da Portuguesa, que estreia no Campeonato Paulista da Série A2, dia 29 de janeiro, contra o Barretos, no Canindé.
Na crise mais grave de uma história que começou no dia 14 de agosto de 1920, a Lusa tenta apagar uma série de erros e fracassos para ressurgir no cenário do futebol brasileiro. A reportagem é do Osmar Garrafa. A Portuguesa teve grandes momentos em sua história. Já decidiu o Campeonato Brasileiro, teve excelentes equipes e ótimos jogadores. E para representá-los, vamos relembrar o craque Denner. Na década de 90, era a joia rara do futebol brasileiro. E em uma fatalidade, devido a um acidente automobilístico, nos deixou de forma precoce. Mas diferentemente daquela época, hoje a Lusa vive dias de dificuldades. Não bastasse a crise financeira, dentro de campo ela está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e na 2ª do futebol paulista. Mas o sonho de voltar à elite está aceso e é na figura de Emerson Leão que se observa isso. De forma voluntária, Leão veio para a Portuguesa a fim de comandar o departamento de futebol. E acreditem, com uma única semana de trabalho, já dá para sentir a Lusa um pouquinho diferente. Eu acho que o astral tá positivo. A gente conhece, né, o futebol e acompanha e faz parte dele a vida toda. Você sabe quando está começando a ter um pouquinho mais de liga e mais coordenação. Leão está no comando, mas não é o técnico da equipe. Tuca Guimarães, que estava no Figueirense, é quem orienta o novo time lusitano. E eu estou tendo alguns privilégios aí que são para poucos. Um é trabalhar na Portuguesa, um é estar do lado do Leão, que para mim está sendo uma escola fantástica, um cara que conquistou tudo no futebol e militou em todos os segmentos. E a gente está tendo um contato muito próximo, que eu estou tirando muito proveito. E a ideia é fazer parte, né, dessa página vitoriosa na reconstrução da Portuguesa. E eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nisso. O caminho para transformar a Portuguesa no que ela sempre foi é longo e difícil, mas os objetivos estão bem definidos. Nós temos, o primeiro objetivo é fazer a Portuguesa esquecer o passado. O Campeonato Paulista é a realidade, é o mais próximo e curto espaço de tempo. E é o mais difícil para a Portuguesa também. Porque ganhando e subindo, o ano já está salvo. Mas como você não deve se contentar só com uma coisa, aí vamos para o Campeonato Brasileiro. Mais do que transformar a Portuguesa dentro de campo, Leão quer mesmo é ver a família lusitana reunida. Eu penso lá atrás, quando nós frequentávamos as festas juninas maravilhosas, onde não era só show, e sim era família, onde tinha 100 mil sócios. Hoje cadê? Não passa ninguém lá dentro. Isso precisa voltar. Eu sei, com a diferença do mundo, não vai voltar 100%. Mas 50% daquilo que ela foi é excelente. Portuguesa tentando se reerguer, né? O Leão está ali dando a colaboração dele de maneira voluntária, bom sempre deixar claro isso. E é uma ajuda importante neste... Porque ninguém queria pegar esse abacaxi que a Portuguesa hoje. É um clube endividado, falido, prestes a perder o estádio, sabe? Por causa de péssimas gestões. Não, mas o que eu acho legal do Leão tá fazendo esse trabalho na Portuguesa é toda a história que o Leão tem, né? Sim. O Leão foi técnico da seleção brasileira, já ganhou o campeonato brasileiro, como jogador, foi campeão do mundo, quer dizer, ele tem uma história fortíssima. Sim. E ele está se doando à Portuguesa no sentido de recuperar um dos clubes mais importantes da história do futebol brasileiro. E está fazendo tudo isso de uma forma bastante, vamos dizer assim, séria, bastante producente, né? E com certeza vai ser um dos pilares dessa recuperação da Portuguesa, né? Sem dúvida nenhuma, grande Leão. A CBF divulgou a tabela da primeira fase da Copa do Brasil, que vai começar no dia 8 de fevereiro. A novidade no regulamento desse ano é que para essa primeira fase, a classificação será decidida num único jogo. O clube mandante precisará obrigatoriamente vencer para avançar na competição. Por outro lado, a equipe visitante vai ter a vantagem de jogar por um empate
para passar para a segunda fase. O Corinthians estreia no dia 8, às 9h45 da noite, contra a Caldense, em Poços de Caldas. E no dia 9, o São Paulo vai enfrentar o Motoclube às 9h30 da noite, em São Luís do Maranhão. Gente, domingo tem mesa redonda Futebol Debate que está super especial. O Timão já conquistou a América e o mundo. Mas o título paulista de 1977 sempre terá um lugar especial na história do Corinthians. Em 2017, a Fiel irá comemorar os 40 anos do título que colocou fim ao jejum alvinegro. O Mesa Redonda reuniu alguns dos personagens do confronto entre Corinthians e Ponte Preta. Confira um trechinho do que vem por aí nesse domingo a partir das 9 horas da noite. Zé Maria bateu essa falta, eu resvalei de cabeça, essa bola desloca a defesa da Ponte Preta, o Vaguinho entra pelas costas, chuta essa bola na trave, essa bola volta de novo pro Vladimir, aí o Vladimir cabeceia, o Oscar aparece na frente dele, essa bola bate na cabeça do Oscar e ela se direciona para mim. E eu, como fui o cara escolhido, acabei fazendo gol. A voz é do homem do gol. A imagem é patrimônio do futebol. O Mesa Redonda especial deste domingo recebe alguns personagens do histórico 13 de outubro de 1977. No estúdio, Basílio, Vladimir e Zé Maria, que vestiam um manto corintiano. E o ex-lateral da Ponte Preta, Jair Pisserni. Sob o comando de Flávio Prado e Chico Lang, o programa é um suspiro na memória dos amantes de futebol. E um momento de expectativa, a fila. 20 e tantos anos, 22 para 23, e a bola cai no pé de um sujeito. E olha que honra, estou ao lado deste sujeito. Basílio fez o gol do título paulista de 77, e a pergunta que não quer calar, um gol muda a vida de uma pessoa, Basílio? Mudou a sua vida aquele gol, cara? E como muda? Houve uma mudança tão boa, tão importante, porque senão você não estaria fazendo entrevista comigo. Eu diria que foi a consagração de um trabalho, de um esforço, de uma dedicação de todo um grupo, de toda uma coletividade, né? Mas foi um reboliço, né? A bola não entrava de jeito nenhum. Graças a Deus que o Basílio, um apelido muito oportuno, né? O pé de anjo apareceu e acabou colocando a bola para dentro. E aquele dia, eu posso te dizer com muita tranquilidade, a gente podia jogar com a seleção do mundo, a gente não perderia. No momento que o Basílio fez o gol, a bola, você pode ver, no lance que acho que ela ficou ali, acho que uns 5 minutos, né? E o Basílio acho que até apareceu do meu lado, assim, na hora que quicou antes, tá até próximo, né? A gente não tá aguentando mais, a gente tava sem opção de ataque, né? Se fosse você o cara do gol de 77, como que teria sido a sua vida, o que você acha? Aí eles iam ter que me aturar, esses dois aí iam ter que me aturar e toda a nação corintiana. Não só para corintianos, mas para quem gosta da história do esporte mais apaixonante do país. Um especial que desmembra e traz os causos de um dos maiores jogos de todos os tempos. A expulsão de Rui Rei, o gol chorado de Basílio e o grito de campeão preso na garganta de uma nação. É domingo, às 9 da noite, aqui na Gazeta. Vai ser um programa muito legal, vai ser um programa marcante. Tem razão. Foi muito bom o programa, muito legal, muito bacana. Soubemos de bastidores que até então não foram nem revelados. No momento não vou contar aqui quais que foram, mas na hora lá, quem assistir vai gostar. É bom o corintiano gravar, o cara que gosta de futebol gravar, que realmente são depoimentos históricos e inéditos, né? Não só aqueles que a gente já sabe. Tem outros aí por trás, muito legais também. Porque, para quem é mais novo, talvez não tenha noção da importância desse título, Chico. É verdade. Né? Foi um título muito importante para o Corinthians, em termos até nacionais. Porque o Corinthians, curiosamente, a torcida aumentava a cada ano, um paradoxo, porque era um time que não vencia campeonato há 23 anos. Quer dizer, o último grande título tinha sido justamente um dos mais importantes, que era o do quarto centenário, em 1954. E aí depois o Corinthians chegou perto em 76, na final do Campeonato Brasileiro, chegou uma final paulista em 74, quando perdeu para o Palmeiras. Nossa, já estava nesse jogo. Gol do Ronaldo. Pois é. E o Campeonato Paulista, nessa época, ele era tão importante quanto o Campeonato Brasileiro.
Nem a Libertadores tinha importância para os clubes. Só jogar o Santos, só o Santos se interessava. Exatamente. Ninguém mais. Corinthians aliás, Corinthians, Brasileiro e Paulista eram os principais campeonatos. O Palmeiras teve uma época que se interessou. Sim, chegou à final, perdeu duas finais dos anos 60. Perdeu aqui no Pacaembu pro Estudiantes. Pro Estudiantes e pro Penharol. Um gol de Artime, que depois foi contratado para jogar no Palmeiras. O Palmeiras se interessou, mas depois também perdeu um pouco a vontade, né? A Libertadores é um interesse recente. Por isso que na ocasião era considerado o principal título da história do Corinthians. Hoje não é mais, tem essa importância histórica, mas os mundiais e a Libertadores são os maiores. E lá se vão 40 anos, né? Pois é. Então é uma idade redonda, 40 anos de um feito histórico enorme, e a gente tem que ter memória, né? E isso é muito bom para você valorizar o que você tem hoje, né? A história é aquele negócio, né? O historiador, que nem a mãe da Anitta, que é uma historiadora há anos, né, Anitta? Sim. O que o historiador faz? Ele sempre olha pelo retrovisor, né? Uma moda de falar. Sempre pelo espelhinho aqui, que ele vê sempre o que está acontecendo lá atrás, para tentar vislumbrar o que pode acontecer no futuro, né? Então é muito importante você olhar no espelhinho, né? Até porque você está vendo o passado, mas você está sabendo que é importante para você saber o que vai fazer no futuro. Então é muito legal, um programa histórico, mais um, feito pela TV Gazeta, muito legal, muito bacana, a exemplo do que você fez com as Olimpíadas, você, Anitta, apresentando um programa maravilhoso, muito bonito também, emocionante até, né? Então eu acho que é legal. Gravem, deixem gravando, que vocês não vão se arrepender. E queria falar uma coisa, uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer desde que eu entrei aqui na Gazeta foi o Basílio. Além de tudo que ele representa para o futebol, como ele é doce, como ele é educado, como ele é carinhoso. É impressionante. Né? Ele é demais. Ele é demais. É um cara de bem com a vida. Sim. É um cara de bem com a vida. Talvez porque ele tenha feito uma coisa que ele nunca esperou fazer, que foi dar alegria para milhões de pessoas. Milhões. Com aquilo que ele fazia porque gostava, que era jogar futebol. Então, quer dizer, é um cara que daqui 1 milhão de anos todo mundo vai lembrar dele, né? Sei lá o que vai acontecer daqui 1 milhão de anos, exagerei um pouco, daqui 1000 anos todo mundo vai lembrar dele, né? Porque é uma coisa assim, fantástica, um sujeito humilde, simples, e os detalhes que tem coisas interessantes. Você está doido para contar? Estou louco para falar, mas não vou falar. Não fale. Assistam o programa. 9 horas, mesa redonda. Gente, vamos voltar aqui para o presente do Corinthians. O Timão corre para tentar fechar com até 6 reforços na semana que vem. Os atacantes Casim e Potker, os volantes Gabriel e Paulo Roberto, o meia Jadson e o zagueiro Pablo. Mas, de concreto mesmo, o Alvinegro confirmou hoje o empréstimo do centroavante Gustavo para o Bahia. Quem foi bem no ano passado e deve permanecer é o meia Rodriguinho. O jogador está com tudo acertado para renovar contrato com o Timão até o fim de 2018. Com contrato até o fim desse ano, em junho ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O atleta também estava na mira do futebol chinês, China, e foi procurado por um clube asiático no mês passado. No início da próxima semana, ele deve assinar um novo contrato com o Corinthians. Pelo Timão, Rodriguinho marcou 13 gols em 79 partidas. Ele está no clube desde 2013. Acho boa a permanência do Rodriguinho. É um jogador que foi muito questionado. Era, aliás, questionado pela torcida também. Claro que quando você tinha Renato Augusto, você tinha Jadson, você tinha Elias, o Rodriguinho não estava entre os preferidos. Mas depois, quando saíram todos esses jogadores, eu ouso dizer, Chico, que ele foi um dos melhores jogadores da temporada passada. Não, acho que um dos jogadores mais regulares, marcou gols importantes, sabe? Não, sem dúvida. E outra coisa, tem qualidade de passe, tem uma conclusão. Tem visão de jogo. Visão de jogo, bate pro gol muito bem, né? Faz gol de pé direito, pé esquerdo, de cabeça, enfim. Ele é um grande jogador. Um dos jogadores em que o Tite apostou. Porque, na verdade, o Rodriguinho foi contratado na época do Mano Menezes, né? E o Mano Menezes dispensou o Rodriguinho. O Tite não, o Tite recuperou o Rodriguinho. Santo Tite, né? Que falta faz o Corinthians.
Palmeiras, depois de anunciar ontem que não renovaria com o volante Gabriel, Palmeiras pode dar adeus em breve a outro jogador querido pela torcida. Estou falando de Cleiton Xavier. De acordo com a diretoria do Vitória, está tudo acertado para o jogador trocar o Verdão pelo clube baiano. Restam detalhes com o agente do atleta, mas ele é esperado amanhã em Salvador para assinar contrato de 2 anos com o rubro-negro. Xavier voltou ao Palmeiras em 2015, mas sofreu com lesões e não conseguiu repetir o sucesso da primeira passagem pelo Alviverde, embora tenha participado de lances importantes e marcado gols decisivos na campanha do título brasileiro. Vale lembrar que o Palmeiras já tinha Moisés para a posição e contratou também Alejandro Guerra, Michel Bastos, Rafael Veiga e Ioran. Não tem mais lugar para o Cleiton Xavier no Palmeiras, né? Não tem. Aliás, não tem mais. Infelizmente. Né? Aconteceu algo com o Cleiton Xavier, Chico, muito parecido com o que aconteceu, guardadas as devidas proporções, com o Valdívia. Só que não havia muita paciência com o Valdívia. O Valdívia se machucou muito, tal, ficou com fome de chinelinho e tal. O Cleiton se machucou muito também. E ele nunca conseguiu... Mas o Cleiton não é chinelinho, vamos Não, sim, mas aconteceu... Só que... deu azar. Só que ele chegou para ser o substituto, teoricamente. Exatamente. Né? E não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar, foram muitas contusões. E quando ele conseguiu ser escalado, alternou boas partidas, são partidas discretas. E quando chegando agora... Veja só, você tem Michel Bastos, você tem Guerra, você tem... Eu já perdi até o fio da meada agora aqui. Johan, que chegou agora. Você tem Tietê, você tem Moisés, enfim, o Palmeiras está bem, dá para abrir mão do Cleiton. Mas na verdade mesmo, ele deu azar, porque ninguém esperava que o Moisés fosse dar tão certo no meio campo no Palmeiras, né? Se encaixasse ali com o Tietê, né? Que ele joga um pouco mais à frente, né? Então, é a posição dele, né? Então ele pegou a posição, ele perdeu a posição para o Moisés. Moisés engoliu o Cleiton Xavier, aproveitou a oportunidade. Mas é isso. No Vitória é um grande clube também, tá na primeira divisão, não vejo por que não ir para lá. Agora vamos com o time do querido Rodolfo Gamberini, que já está ali passando as laudas do jornal que você vai ver daqui a pouquinho. O Santos ainda sonha com a contratação do ídolo Robinho. E quem diz isso é o presidente do clube, Modesto Roma Júnior. Em entrevista ao canal Sport TV, ele não descartou a contratação do Rei das Pedaladas e disse que esse será um final de semana importante para o Santos e que alguma coisa grande pode acontecer. Já a negociação com o centroavante argentino Hernan Barcos esfriou, mas não está descartada não, tá? O Santos não quer cobrir a dívida de cerca de R$1 milhão que o Vélez Sarsfield, atual clube do Pirata, tem com o atleta. Segundo o presidente Modesto Roma, o Santos quer o jogador e conversou com ele, mas salientou que ele não é o único na mira do clube e se não houver acerto, o nome dele será descartado. Já sobre Luiz Fabiano, o mandatário alvinegro disse que espera a resolução da situação de contrato dele com o clube chinês para definir qualquer coisa, né? A ideia do mandatário é ter o elenco completo já na próxima semana, quando o Peixe se reapresenta. O São Paulo já está nos Estados Unidos, com uma equipe bem diferente daquela que terminou a temporada do ano passado. O tricolor vai apostar nos garotos das categorias de base. Dia 19, a equipe do técnico Rogério Ceni faz o primeiro jogo do ano contra o River Plate da Argentina ou Milionários da Colômbia pelo torneio da Flórida. Uma notícia que vem agitando os bastidores lá do tricolor é o interesse em poder voltar a contar com o futebol do atacante Jonathan Calleri. Destaque no São Paulo, na Libertadores do ano passado, o jogador não está passando por um bom momento no West Ham. Desde que chegou ao clube inglês, Calleri disputou 8 jogos apenas. Jogou 3 como titular. Recentemente, não tem sido relacionado para o banco de reservas. É possível o retorno dele, ainda depende dos empresários, né, do atleta, que investiram R$40 milhões e ficam na expectativa por uma negociação com algum clube da Europa. Nossa, seria maravilhoso se o Calleri voltasse, hein, cara? Sem dúvida, o Calleri deixou o time na condição de artilheiro, foi fundamental para que o São Paulo pudesse seguir adiante na Libertadores. São Paulo chegou a uma semifinal de Libertadores e a participação do Calleri foi fundamental nesse processo, Chico. É verdade, mas eu vou dizer uma coisa para você, curiosa. Veja os senhores, Vampeta está sendo boicotado
nas redes sociais pelos São Paulinos. Por uma simples razão, Bárbara. Volta aqui para mim que eu vou contar rapidinho, que o Caleri volta. Seja feliz. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista diante do Audax. No campo do Audax. O campo do Audax tem 10 mil torcedores. Ok? Sim. Então o Vampeta quer cobrar 100 pau por ingresso e juntar 1 milhão. Quando os São Paulinos souberam disso, porque o Rogério Ceni vai estrear como técnico. Então ele quer faturar em cima da estreia do Rogério Ceni. Aí os São Paulinos agora estão dizendo para ninguém do São Paulo ir lá. Porque o Vampeta inventou o apelido de Bambi, e porque o Vampeta é isso, o Vampeta é aquilo. E o Vampeta está tranquilo, sossegado, de papo para cima, esperando o que vai acontecer. Eu amo o Vampeta. Eu já falei pro Renato, se eu me separar dele, eu vou casar com o Vampeta. Quem quer fazer bonito no Paulistão é o Santo André, que no ano passado conquistou o título da Série A2 e segue acertando os últimos detalhes para a estreia contra o Ituano no dia 5 de fevereiro. Alexandre Silvestre foi conferir como o Ramalhão está se preparando. Copa do Brasil 2004. O ápice da vida do Santo André, que completa 50 anos de vida nesta temporada. Campeão em pleno Maraca, lotado contra o poderoso Flamengo. Conquista épica. Em 2010, mais um feito marcante. Vice-campeão paulista numa decisão equilibrada e pra lá de emocionante no Pacaembu, frente ao Santos de Neymar e de Ganso. No ano seguinte, desmoronou. Queda para a Série A2 do futebol paulista, onde ficou até 2016, quando ergueu essa taça. E o mais importante, retornou à elite do futebol paulista, cheio de esperança. Não pode ter vergonha de querer o sucesso, não pode ter. Isso tem que ser, a gente tem que ser ambicioso na vida, né? Então, no futebol mais ainda, que é muito competitivo. Agora, é uma ambição racional, não uma ambição cega. Responsável pelo acesso, o professor Toninho Cecílio está satisfeito com a montagem do elenco para 2017. Uma equipe que vai ser competitiva, que me dá opções de armação, de sistema tático, de alternância. 26 atletas, mas 2 devem chegar. No grupo não falta experiência. O meio-campo Eduardo Ramos, com passagem por Corinthians, deixou a idolatria do Remo para reforçar o Ramalhão. O volante Baraca, conhecido da torcida da Ponte Preta, trocou o Ceará pelo Santo André. E o lateral direito Cicinho atuou no Palmeiras, andava no Bahia, retornou à equipe do ABC. Eu tenho um carinho muito grande por esse clube, né? Eu já passei por aqui e vim para cá porque também tem um Paulistão, né? Eu acho que é o melhor estadual que temos aqui no Brasil hoje, né? O goleiro Zé Carlos, que contribuiu para o acesso do Santo André, é cauteloso no discurso. Não cair, depois você tem que buscar almejar o quê? Uma classificação entre os 2 do grupo. Pés no chão ou alçar voos bem altos. O Ramalhão tem bons exemplos para acreditar. Ele próprio é um deles. Copa do Brasil 2004 agora é jogar a Libertadores no ano que vem. E o Ituano, adversário do Santo André, na primeira rodada do Paulistão, aposta no trabalho do técnico Tarcísio Pugliese, que já completou 2 anos e meio no comando da equipe e só perde em longevidade para os técnicos Cláudio Tencati, que está no Londrina desde 2011, e Rogério Zimmermann, que dirige o Brasil de Pelotas desde 2012. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Dos times do interior, o Ituano possui uma das maiores sequências na elite do Paulistão. E entre todos os participantes, a equipe ostenta uma façanha que supera grandes clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. O técnico Tarcísio Pugliese comanda o Ituano desde julho de 2014. Em termos de longevidade, é um dos técnicos que está há mais tempo no cargo, só perdendo para outros 2 treinadores. Acho que a importância é essa, você consegue conhecer bem os atletas conseguem conhecer bem o teu modelo de jogo, aquilo que você quer que faça dentro de campo, e isso tudo ajuda bastante no dia do jogo, isso tudo ajuda bastante durante o campeonato. Detalhe é que Tarcísio está com apenas 36 anos e já soma 80 partidas oficiais no Ituano. Qual seria a explicação para um fato tão raro no futebol brasileiro? Difícil dizer, né? Isso é uma questão muito mais diretiva, mas eu acho que a gente tem tido bons resultados, uma relação muito boa com o Juninho.
a gente pensa futebol de uma forma muito parecida, isso colabora bastante para que a gente pense igual, né? Então isso facilita bastante. O Juninho e eu, a gente costuma discordar muito pouco, óbvio que sempre tem alguma discordância, mas são poucas, isso facilita bastante o trabalho. E no Ituano, existe pressão no cargo? Tem pressão, como em qualquer outro clube tem pressão, mas não é um time que é diferente, obviamente, dos times grandes, dos times com uma torcida imensa, mas é um time que tem pressão como qualquer outra equipe. Tem torcida que cobra, o Juninho é um cara que cobra e cobra bastante, tem a imprensa que cobra também, não pode ser diferente, tem pressão. No Paulistão, a vida de Tarcísio e do clube não será fácil. Terá pela frente o Corinthians, o Botafogo de Ribeirão e o São Bernardo no Grupo A. A nossa chave, como qualquer outra chave, é uma chave muito forte, com os dois times do interior, além do Ituano, se preparando muito bem, investindo bastante no campeonato, fora o time grande que a gente não pode nem se comparar, em termos de estrutura, de realidade financeira, de torcida, em qualquer aspecto, a diferença dos times do interior para os times da capital é muito grande. E em 2017, ele vai em busca do seu sonho no futebol. Meu objetivo é chegar num time grande, né? Como qualquer pessoa que trabalha no futebol, de chegar num time grande. Eu tenho muita vontade de trabalhar fora do país, mas sou muito contente com a minha carreira, com o desenvolvimento dela, com a sequência que eu venho tendo, com os quase 3 anos que eu estou aqui. Então tudo isso me deixa bastante feliz. Tchau, gente. O programa de hoje termina por aqui. Um beijo e até segunda-feira. E até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.